meus amores, como é que vocês estão? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Matheus Leal, de Tudo para Todos. Eu estou com o coração extremamente feliz de receber esse amigo meu de anos. Nós não vamos falar data, porque a gente sabe que a gente vai envelhecendo, mas a gente já se conhece há muito tempo. E eu estou muito feliz em recebê-lo. Ele é nutricionista, especialista na área renal. E ele está aqui, Luan Ricardo. Tudo bom, Lu? Tudo ótimo, Deus. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu tô assim, ó, impressionado. Eu tô assim, eu tenho um monte de coisinha aqui pra comer. Já vou logo avisando. Maravilhoso. Gosto disso. E tô aqui, nossa, muito feliz. Gratidão. Que isso? O pessoal de casa já sabe que aqui a gente tem nossa mesa de comes e bebes, aqui a gente come, dá o croque-croque. Não se preocupe, tá de boaça. O pessoal já sabe que é uma conversa de casa, família mesmo. E enquanto a gente vai comendo, a gente vai falando e falando sobre todos os assuntos, especialmente na sua área, que me intriga muito na realidade, né? E é uma área que é difícil de se ver hoje no mercado. Acho que a primeira coisa, antes de começarmos a entrar na área, no assunto, é primeiro, as pessoas que estão assistindo. Quem é Luan? Cara. Bom, o Luan é uma pessoa, digamos, um pouco misteriosa, mas é um cara que tem seus princípios, tem suas verdades. O Luan é uma pessoa que gosta de brincar, o Luan é um cara que gosta de se divertir, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação, é uma pessoa um pouco reservada, um pouco tímida. Mas de tudo isso, é uma pessoa que é livre, uma pessoa que é grato a Deus por viver o que tenho vivido hoje, é uma pessoa que gosta de aproveitar ao máximo, mas sempre não esquecendo, né, do que eu já vivi. Porque a gente tem marcas. Exato. Então, às vezes a gente vive, aí, tipo, tem um momento que aparece lá, você tem uma marquinha aqui, calma. Vamos voltar, vamos ver o que aconteceu. Mas independente disso, é o Luan. É o profissional que gosta das coisas certas, é o profissional que muitas vezes tem medo de fazer algo que vá comprometer o paciente ou até ele mesmo, né? Eu costumo dizer que nós temos uma área da nutrição que a gente chama de UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. E eu falo, gente, eu não quero trabalhar nessa área. Não dá. É uma área muito complicada, porque a gente envolve vigilância sanitária, Ok. envolve muitas outras coisas. E eu falei, eu perco meu CRN no hospital, mas não perco em UAN. Falei, não, mas independente disso, é uma pessoa que vive, vai dando um passo de cada vez, sabe? Bem certinho. Perfeito. Lu, tem um vínculo, quer dizer, eu que conheço, mas eu acho que o povo de casa precisa saber, né? Então, eu sou fã da sua história, eu conheço particularmente sua história, mas nós precisamos entrar nela antes de poder falar da sua profissão. A gente sabe que você foi paciente, né, do que você atua hoje, Sim. né? Mas eu acho interessante, bacana, as pessoas entenderem como aconteceu, o que de fato houve e da onde veio essa paixão por trabalhar justamente na área em qual você foi paciente. Então, aconteceu desde pequeno, Ok. eu tenho esse problema. Então, logo que eu nasci, no geral, para resumir, né, para não ficar muito longo, é, a minha mãe achava que eu era um mioma. Então, eu Uhum. fui diagnosticado como um mioma. Ok. Depois, o médico, na hora que minha mãe internou e tudo, aí viram que realmente era uma criança. Então, aí foi às pressas, porque eu já estava para nascer. Então, eu já venho passando por um processo desde pequeno. Eu tirei o rim direito logo que eu nasci, porque já estava necrosada, aí eu fiquei só com o esquerdo. Uhum. Eu passei por várias outras cirurgias, então eu nasci com ânus imperfurados, eu tive bolsa de colostomia, eu tive que fazer a reconstrução do ânus. Então, são vários fatores para chegar a emo, Ok. ou até a diálise, né? Ok.
Eu perdi o meu rim. Então, até os 10 anos, perdão, eu normal. Vivia uma vida normal, passava no médico, porque eu tinha muita infecção urinária. Então, Uhum. a gente sabe também que isso pode ocasionar Sim. um dos fatores, né? E aí, com isso, com 10 anos, eu perdi. Cara, é uma coisa assim que, tipo, eu não lembro de tudo, até porque eu só lembro que eu tava na sala. Acho que eu tava tomando alguma coisa, por sinal. Uhum. E aí começou a ficar tudo embaçado, começou a me dar tontura, eu acabei desmaiando. Então eu tive relances, flashes que eu tava dentro da ambulância, eu tava indo pro hospital e minha mãe conta que durante o período que a gente tava a caminho do hospital, eu tava muito assustado, mas é uma coisa que, tipo, eu mesmo não lembro, né? Ela falou que eu falava que a morte tava vindo me buscar, que eu ia morrer, que eu não queria morrer. Então pensa pra minha mãe, toda agoniada. Sim, a gente vê, o que a gente vê hoje é um milagre, na realidade. Total, total. E, enfim, passei por esse processo, eu cheguei a morrer, pelo que minha mãe conta. Sim, eu cheguei a morrer, fui pra UTI, fiquei em coma, passei por todo esse processo. Então, tipo, literalmente é um milagre eu estar aqui. Muito. Aí, a partir disso, depois que eu voltei, pós-morte, Uhum. é, eu comecei a fazer a diálise peritoneal. Você foi paciente, você sofreu pelo RQM, como se diz. Sim. Você tem alguma lembrança desse período que você ficou apagado ou foi só o escuro como se estivesse O dormindo escuro. mesmo? Ok. Não tive nenhuma lembrança, tipo, eu encontrei com Deus. Nossa, se eu tivesse encontrado com Deus, nossa. Acho que- Tipo, nossa, agora literalmente eu morri. Mas não tenho nenhuma lembrança, foi totalmente escuro. É como se eu realmente estivesse dormindo. Ok. Tanto que eu também não lembro como eu voltei, como que eu voltei a conversar, sabe? Assim, tipo, é tudo um flash. É realmente assim, você passa, a vida passa. Eu tenho muito poucas lembranças, ou quase nada, quase Ok. nenhuma delas, Ok. né? Só me lembro disso mesmo, de eu ir na ambulância, indo pro hospital. Mas, pelo que minha mãe conta, assim, foi muito angustiante. Sim. Eu acho que não tem nada pior do que uma mãe tá com o seu filho ali desfalecendo sabe, do nada a pessoa tá bem e do nada ela tá mal, Sim. né? E aí, então são coisas que eu acho, ainda mais uma criança de 10 anos, Exato. né? Mas vivi assim muito bem. Esses períodos que eu vivi, mesmo até chegar a emo, eu passei por outras coisas também, foram partes da minha vida que eu acho que cabe se falar. Por exemplo, eu fui molestado. Uau. É, Tenso. eu não sei se você quer contar isso. Não, pra mim tranquilo. Então, além de um grande milagre, você ainda passou por um trauma. O que levou a esse caso, especificamente? Cara, eu não sei te falar, Matheus. Eu acho que eu era uma criança. Então, pra mim, era uma coisa muito normal. Se eu não me engano, foi com 5, 6 anos. Eu tava nesse período de tratamento por conta da infecção. A minha vida inteira, aliás, eu vivi em hospital por Sim. conta disso, mas não deixei de ser uma criança. Tirando a parte depois que eu vou contar mais pra frente, quando eu comecei mesmo a fazer o Aham. tratamento. Mas eu brincava na rua, eu fazia minhas coisas, ia pra escola. Mas essa parte pra mim é tipo uma parte, não adormecida, mas é uma parte que, tipo assim, eu lembro dela, eu lembro exatamente da cena. Ok. Ou das. Então, não tem. Hoje, pra mim é normal. Mas eu demorei muito pra falar. Demorei Ok. muito, porque pra mim era uma coisa que, tipo, eu não queria. Quando aconteceu, é, especificamente, era alguém próximo, Era da família. tá? E você, é, eu sei que você era criança, mas você conseguiu contar isso pra Não. alguém? Ou você só entendeu isso quando você cresceu?
Eu entendi quando eu cresci. Porque quando criança, pra mim era normal, Uhum. sabe? Era tipo assim, fazia parte do dia a dia, fazia parte do cotidiano. Não tinha algo assim, sabe? Pra mim era aquilo. Tipo, era uma prática que do dia que em algum momento ia acontecer. Ok. Ou em um determinado momento ia acontecer. Então, por exemplo, devido a esse problema do rim, o médico teve um período que o médico receitou pra mim tomar injeção. Ok. Então, acontecia geralmente, algumas vezes, quando eu ia Pro médico. tomar injeção. Na farmácia, normal. Ok. Na volta, geralmente era na volta. Ou na minha casa mesmo. Então, eu acho que, quanto criança, você não tem noção do quanto isso é ruim. Você não sabe, na verdade, quando nós somos crianças, nós não sabemos o que é o certo O e que é o errado. certo e errado, sabe? Então, e é o que aquilo vai acarretar mais pra frente. Mano, o que que vai vir? São traumas, na realidade. Entendeu? Então, hoje, foi tenso quando minha mãe descobriu, porque ela acabou descobrindo pós-transplante, que eu conto um pouquinho mais pra frente. Aham. E mas eu não quis falar quem é, porque eu acho que já foi. Eu sou o tipo de pessoa que eu não procuro não remoer mais o meu passado. Ok. Aconteceu? Aconteceu. Foi por algum propósito? Só Deus pode saber, só Deus pode falar. Foi por um propósito. O que eu passei enquanto doente renal para chegar onde eu tô hoje foi por um propósito, foi por um motivo, sabe? Então, eu acho que não tem nada na nossa vida que a gente passe que não seja da vontade de Deus. Por mais que sejam coisas traumáticas, traumáticas, e eu acho que nada foge do controle dele, né? Você não quis denunciar a pessoa? Não, E você acha que o fato de você não querer denunciar a pessoa não dá liberdade a ela fazer com outras crianças? eu acho, sim, pode ocorrer isso. Mas eu acho que a pessoa passou por tanto processo depois desse fato. Tudo bem que ou as pessoas mudam pra melhor, ou as pessoas mudam pra pior, né? Ok. Mas eu acho que a pessoa passou por tanto processo que eu acredito que ela deva ter aprendido algo. E se ela não aprendeu, cara, eu acho que ela precisa rever os conceitos dela. Mas o processo que essa pessoa passou, que foi muito tenso, né? Eu acho que ela deve ter aprendido. Então, eu acabei não querendo denunciar, porque pra mim, o que aconteceu com ela valeu a pena. Não que Ok. eu fosse uma pessoa mal. Não, mas assim, a gente costuma falar que quem pratica maldade vai colher maldade. Exato. Isso é lei, você planta o que colhe. E, assim, a gente, lógico, pelo bem que há em nós, queremos que a maldade seja imputada ao próximo? Não. Mas que ela tem que pagar Pelo que pelos. ela fez. Sim, Exato. né? Então, se você está dizendo que ela pagou, eu espero que tenha pagado, porque, enfim, não se faz. E aqui a gente deixa já em aberto que qualquer violência não se cale, denuncie, Exato. fale, converse. E como todos os casos que nós vemos, em sua maioria, é por alguém próximo. Exato. Lu, do período que aconteceu até a perca do rim, é, como que você via isso? Eu via como, igual eu falei, eu via como se fosse algo normal. Fazia parte do meu dia a dia. Fazia parte do meu cotidiano. Em alguns períodos, né? Sim, Então, eu acabei meio que pra mim era normal. Eu tinha aquele momento que eu sabia que ia acontecer. Eu podia estar, tipo, ou no quarto, ou tomando banho, né? E aí ia acontecer.
pra mim tava tudo certo. Tava tudo bem. E depois que você. Depois que chegou ao ponto de perder o rim, você. Foi ali que acabou o contato com a sua Antes. abusadora? Antes. Antes. Foi antes. Que eu perdi com 10. eu a- Entre 5, 6. Eu ainda tava nesse período. Com 7 já não tinha mais. Ótimo. Sua mãe descobriu Descobri bem depois. que foi quando você perdeu o rim. Não, ela descobriu quando eu fiz o transplante. Depois do transplante. Depois do transplante. Porque o que que acontece? Eu venho de uma família religiosa, Ok. evangélica. Minha mãe é pastora, então, por exemplo, eu tinha minhas funções na igreja, eu Uhum. dançava na igreja. Então, desse período que eu comecei, quando eu perdi o rim, foi um pouco mais difícil, com os 10 anos, porque era praticamente impossível eu voltar para minha casa. Às vezes eu voltava só para dormir, e tipo, no outro dia eu tinha que estar lá de novo, porque quando a gente faz a diálise peritoneal, eu tenho um período maior de tempo para ficar no ambulatório. Aham. E é praticamente todos os dias. Ok. Então, geralmente, eu ia para casa, saía do ambulatório, tipo, às 5 da manhã, 4, 5 da manhã, ia para casa. Quando era mais ou menos umas 6 da tarde, eu já tava voltando pro ambulatório para fazer o procedimento. E aí eu passava a madrugada lá. Ok. Era dessa forma. Depois de um tempo, é, eu acabei indo para hemodiálise porque não tinha mais como eu fazer a diálise peritoneal. Porque a diálise peritoneal, o que que acontece? Ela é um soluto, que a gente chama de dialito, né? E aí ela vai para dentro do seu peritônio. E ali no o peritônio ele vai fazer todo o processo que o seu rim não faz. Então eu já tinha perdido 100% da função Ok. do rim. Então não tinha nem como eu urinar. Às vezes eu urinava, mas era muito raro. E aí o que acontece? Então eles colocavam esse líquido, aí eu ficava um tempo com esse líquido e depois eles iam e tirava. Que aí ele fazia o trabalho do rim, fazia toda a limpeza do organismo. Aham. E tirava pelo peritônio, beleza. E tinha uma máquina. Então, tipo, eram bolsas e bolsas, né? Tinha banho zippers, que eles chamam. Uhum. E eu não podia, eu era muito restrito com relação tanto à minha alimentação quanto a líquido Sim. total. Mas, gente, eu confesso, é muito difícil. Eu acho que é igual quando você fala pra criança, não faz, aí a criança vai lá e faz. Sim. É igualzinho a gente. Ah, Lua, não toma água. Eu tinha uma restrição muito grande e eu tinha uma sede muito grande. Porque o nosso corpo ele precisa de água. Exato. Então, eu não tinha isso. Eu não tinha aquilo no meu organismo. E eu tinha muita sede. Então, eu bebi água escondida da minha mãe. Coisa de criança, Coisa de gente. criança, gente. Não dá, né? Mas pra ficar de Não olho aí no seu bebê. Caso você esteja Caso passando por você isso. esteja passando por isso, É. fique de olho. Principalmente quando seu filho estiver tomando banho, que é pior. Então, eu acho que foi esse processo, só que eu não tinha mais condições de fazer a diálise, porque não estava dando, eu tinha muita peritonite. Aham. Então, também acabava ficando mais internado do que fazendo o próprio tratamento. Eu tinha que tirar o líquido que ficava. Gente, eu passei assim por. Era muita coisa. Na diálise, eu já cheguei a pular bananeira pro líquido poder sair. Uau. Tipo, eu tive que ficar de ponta cabeça pro líquido sair. Então, assim, era um absurdo. Chegava a ser um absurdo. Os médicos falavam, meu, Luan, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Esse líquido tem que sair. Ele não pode ficar aí. E até o ponto da minha mãe chegar e falar assim, vocês não vão fazer mais nada. Porque o meu filho tá sofrendo. Não tem mais o que fazer. Sabe? Chegou a esse ponto, porque era muito extenso. Então, teoricamente, eu ficava 24 horas Dentro do hospital. dentro do hospital. Ah, tira líquido, põe líquido, tira líquido, põe líquido. Porque era a madrugada inteira, assim. Ah, a enfermeira vinha e trocava o dialito. Ah, sabe? Sim. Então, era muito. Nossa, era tenso. Passei com psicólogas, mas não foi por muito período, um período grande. É, eu tenho lembranças, tipo, de eu indo
pro hospital, né? Por conta da peritonite, tendo que ficar internado. E eu lembro de uma vez que eu acordei no meio da cirurgia, Uou. sabe assim? Então, assim, eu passei por isso, assim. Tipo, eu fiquei assim, ó. E aí você vê lá, tipo, as pessoas e tudo. E ainda pensei nesse dia que eu acordei, eu ainda pensei, caraca, eu ainda tô aqui. Tipo, nossa, eu achei que eu já tava no quarto. Então, é para você ver que como que é a nossa cabeça, como que é, e eu acho que se a gente não tem um suporte familiar, se você não Exatamente. tem um suporte, como que a gente fala, nessa questão de religião, fé, essas coisas, Sim. não dá. Você não sobrevive. Eu falo que nenhuma mãe passa o que minha mãe passou. Porque eu nunca conheci meu pai. Ok. Então, tipo, pensa, só ela dá conta de parar de trabalhar com 3 filhos, parar de trabalhar pra cuidar de uma pessoa só, e os outros dois, minha irmã ter que se virar com meu irmão, né? Porque era hospital direto, sabe assim? Então eu nunca conheci meu pai. E aí, desse período, eu meio que, né, criança, beleza, mas quando chegou na adolescência, que é a fase que eu já tava na emo, eu fiz a fístula, eu tive que fazer a fístula pra poder fazer a emo, senão não conseguia fazer a emo. Mas eu ainda tava na diálise peritoneal. E, e aí eu me vi indo pra emo com a minha mãe. Tipo, do nada a gente chegou um dia e a médica falou: "Ah, mãe, não dá pra gente manter o Luan aqui. Porque ele tá tendo muita peritonite, então eu sentei com o pessoal, com a equipe, e a gente achou melhor mandar ele pra hemodiálise. E o único hospital que cuidava, na época, de crianças, na parte de SUS, era o Hospital Samaritano. Longe. E aí eu lembro que eu fiz a fístula e tal, e aí nesse dia ela falou, ó, os médicos só chegaram e falaram assim, mãe, esse é o endereço. Não vamos te dar ambulância, não tem ambulância pra te levar. 10 anos ainda. Uau. Eu não fiz nenhum ano de diálise. Não fiz nenhum ano. E assim, foi muito surreal. Porque nesse dia eu tava com fome, minha mãe tava cansada, com fome. A gente não tinha dinheiro pra nada. E aí eu me vi e vi minha mãe, aquele momento que, por mais criança que eu fosse, eu parei e olhei pra minha mãe e falei, meu Deus, como ela tá. E a gente tendo que ir de metrô e não sabia nem como chegar lá. Matheus, eu acho que foi a pior experiência foi eu ter que sair de um hospital para ir para um outro, com um lugar que eu nem conhecia, que a gente nunca tinha ido. Mas, em compensação, quando a gente chegou lá, a gente conversou com o assessor com o secretário, aliás, da médica responsável, que era a doutora Fernanda, na época. Ele foi muito solícito. Ele, ele chegou, a gente chegou, falou com ele. Eu lembro até hoje o nome dele era Bruno. E ele perguntou: qual a ambulância que trouxe vocês? E minha mãe falou assim: a gente veio de ônibus, de metrô. E ele falou assim: mas como assim? Não mandaram nenhuma ambulância? Aí minha mãe falou: não, a gente deu perdido porque a gente não conhecia. E aí ele pegou e chegou e falou assim: ah, tá bom. Ele ligou na nossa frente, ele ligou pro hospital, esculachou todo mundo. Ele falou assim: é uma falta de respeito que vocês fizeram com a mãe e com o filho dela. Porque o menino tá debilitado. Como que vocês só dão o endereço e mandam a mãe vir? E o que é mais triste, Lu, é que a gente sabe que isso acontece muito no país que nós vivemos hoje, Sim, né? sim. E assim, quando eu olho é, é, os últimos podcasts que eu fiz aqui foi sobre foi com um advogado e ele tava falando assim, todo ser humano que sobre aqui tem emenda, né? Todo ser humano tem direito à saúde, todo ser humano é olhado igual, todo ser humano. Eu Sim, falei assim pra ele, cara, isso é muito bonito escrito. Na sim. É prática, muito isso não diferente. acontece. Então, assim, a gente vê aqui
que é real no nosso país, né? Sim. Então a gente vê uma lei que é escrita tão lindamente e em sua execução é extremamente falha. Então nós estamos vendo o quão falho foi com você, né? Depois que você chegou ao hospital samaritano, automaticamente você já foi para diálise? Sim, eu cheguei, fiz todo o procedimento, a médica veio conversar com a gente, explicar um pouco de como funcionava a emo. Aí ela falou, eu tive um pouco mais de liberdade com relação à restrição hídrica, com relação à alimentação, porque na diálise é muito restrito, ou você come tudo cozido, e tipo assim, a informação que eu tinha lá era, mãe, ele só pode comer coisa cozida. E ele tem o mínimo de água pra tomar. Tipo, 15 ml por dia. O que é 15 ml de água, gente? Exato. E aí, quando eu fui pra emo, eu já tive uma liberdade um pouco maior com relação ao líquido, com relação à alimentação. E aí a médica explicou, falou, ó, você não pode tomar água como uma pessoa normal, porque Uhum. seu rim não funciona. Mas você vai ter uma liberdade um pouco maior. Eu vou liberar uma dieta um pouco melhor pra você, mas é só cuidar. Você não tem essa necessidade de tudo comer cozido, mas você tem que tomar cuidado. E foi isso. De momento, eu passei com uma vez, depois que eu cheguei, eu passei com a Nutri, ela explicou algumas coisas. E aí, no mesmo dia, já era o quê? Umas 7 da noite, umas 7, 8 da noite, se eu não me engano, eu comecei a fazer. Aí eles chamaram o enfermeiro. Na época, o enfermeiro era o que tinha, era um especialista em pediatria, então ele sabia como pulsionar uma criança, que é muito diferente de um adulto. E foi super tranquilo. Eu me senti tranquilo, eu me senti bem. Quando eu comecei a fazer a emo, assim, nesse dia, minha mãe vivia perguntando: Você tá bem? Como que você tá sentindo? Eu falava: Tô bem. Tô me sentindo tranquilo, tô me sentindo bem. Era como se algo tivesse injetado algo novo ali, sabe? E aí eu tivesse, tipo, eu tô melhor. Sabe assim? E aí foi. Mas eu não fiz a quantidade de horas certas, né? Porque eu tava iniciando, se eu não me engano, eu fiquei 1h30 ou 2 no máximo. A médica falou que realmente não ia dar pra me fazer tudo naquele dia. Mas que no outro dia eu tive que voltar. E aí eu fiz as 4 horas. Ok. Foi tenso o processo, porque eu sempre fui ruim de veia. Uhum. Então, eu acabei perdendo a fístula. Tentaram arrumar. Aí eu acabei perdendo. Aí eu tive que colocar o catéter. Só que toda vez o catéter rejeitava. Tem, nesse caso em si, a gente sabe que conforme vai passando o tempo, quanto mais tempo a pessoa ela fica na emo, mais difícil fica de encontrar acesso, Sim. né? É algo, a gente não pode colocar como comum, mas é algo já do O paciente paciente. renal, né? Então, Eu sempre tive problema de acesso, dificuldades para acesso. Então, teve um tempo que eu não parei. Tipo, mesmo na emo, eu ficava muito internado. Porque geralmente, toda vez eu perdi o catéter. Toda vez. A primeira vez que eu passei o catéter, eu fiz a emo bonitinho. Cheguei em casa, o catéter tava aqui, pendurado. Eu vim de ônibus, a gente veio de ônibus. Eu cheguei em casa, o catéter tava pendurado. Eu lembro que eu sentei no sofá, minha mãe perguntou se eu tava bem. Aí eu respondi. Aí eu fiz assim com a blusa. Na hora que eu fiz assim, mãe, tá solto. Ela, tá solto o quê, menino? Aí eu falei, não, soltou o catéter. Tava pendurado, tipo, literalmente pendurado. E eu tinha acabado de fazer. Como? Eu tinha acabado de fazer emo. Tava normal. E aí, como a gente também não conhecia, ela entrou no desespero. E a médica, como foi muito solícita, deu o telefone dela. E aí a minha mãe, no desespero, ligou pra médica. Aí a médica, não, calma, mãezinha. Acontece. Tipo, pra ela é normal. E aí ela falou assim, ó, você vai fazer o seguinte. Tá praticamente 100% fora? Ela falou, tá.
Então, aí ela falou, ó, você vai fazer a higienização da sua mão e vai puxar. Como ele já tá fora, então não tem o que a gente fazer. Você vai puxando devagarzinho e vai perguntando se ele tá sentindo dor. Se ele sentir dor, você para e traz ele pra cá. Se não, pode continuar tirando. Aí ela tirou normal. Ela falou, ó, manda ele tomar banho. Amanhã, 6 horas, vocês estão aqui pra vocês passarem outro. Então, sabe assim, eu tinha acabado de sair e tava voltando de novo no outro dia, 6 da manhã. E vou confessar que eu gostava de ficar internado lá, porque a comida de lá era maravilhosa. Gente do céu. Bem coisa de criança. Nossa! Gente, às vezes eu ficava internada e falava, nossa, não quero ir embora. Vê isso. Então, são coisas assim. Eu fui, passei o catéter de novo, fazia. Só que só ficava assim. Era o lado direito ou o lado esquerdo. Era sempre assim. Caía um, vamos colocar no outro. Caía no outro, ficava assim. Como eu tive a questão do ânus imperfurados, então eu tinha uma sensibilidade quando eu ia evacuar. Então eu não sentia. Aí a médica queria passar na virilha o catéter. Ela falou, mãe, o único jeito que a gente pode tentar ver é na virilha. Aí ela falou assim, só que o Luan tem o problema, né, pra evacuar, porque ele não sente às vezes. Então, vai ficar muito complicado. E aí, e era assim, toda vez que passava o catéter nessa parte do peito, era bem na veia do coração. Sim. Então, nossa, eu tinha que tomar um cuidado muito pra tomar banho. Era muito complicado. Eu podia ir pra praia? Podia. Eu podia ir pras festas? Eu podia. Coisa que eu não podia com a diálise peritoneal. Uhum. Então, é isso. Eu sempre vivia assim. Mas eu fazia minhas coisas na igreja. Eu dançava. Então, eu tive que usar um protetor pra dançar. E minha Uhum. mãe ficava, menino, cuidado, você tá com catéter. E eu falava, não tem problema, sabe assim? E daí aí eu tive os 15 anos, os meus 15 anos foi passando, né, os 10, normal. E aí entrou a questão da adolescência, Ok. porque foi um período que, além de eu estar passando por esse tratamento, como eu falei no início, não conheci meu pai. Uhum. Então eu sempre culpava minha mãe por ter o problema e por não conhecê-lo. Eu falo que minha mãe, ela é muito de Deus, assim. Nossa, Deus tem um propósito muito grande pra ela, porque passar o que ela passou, gente, é muito surreal. Sim. Muito surreal. Você tá lá com seu filho 24 horas, você ter de segunda, quarta e sexta, 4 horas você ter que estar lá no hospital pra fazer um tratamento, sabe? Todo dia você sair de casa 4, 5 da manhã, pra chegar geralmente meio-dia, 1 hora da tarde, sabe? E ela, assim, a gente chegava do tratamento, ela ia pra igreja. Então, era uma coisa muito surreal. Muito surreal. Lu, quanto tempo durou o seu. 10 anos. Um tratamento? É. 10 anos. Você ficou 10 anos em emo. Emo. Ok. E aí, depois que veio o transplante, Eu tava com 19. tava com 19 anos. Tava com 19. Foi inesperado. Eu lembro até hoje. Era, era terça, a gente ia dormir pra ir pra diálise na quarta. Só que esse dia eu tava muito cansado. Eu cheguei num nível de que eu não queria mais ir. Uhum. E eu falei pra minha mãe, eu não vou. Mãe, amanhã eu não vou. Se eu for morrer, eu quero morrer com a minha família. Eu quero morrer comendo o que eu gosto, bebendo o que eu quero. Eu não vou, eu não tô aguentando mais. Foi exatamente assim que eu falei pra ela. E ela falou, tá bom. Quando foi de madrugada, eu morava colado com a minha avó. Eu era vizinho dos meus avós. E aí o meu avô tinha feito um portão de passagem nas casas. E aí eu lembro que foi de madrugada, meu avô foi lá, bateu na porta e chamou minha mãe, falando que era do Hospital do Rim, que eles estavam me chamando pra mim fazer o exame pra fazer o transplante. E aí eu lembro que a minha mãe acordou, filho, vamos, tá te chamando. E eu falei, eu não quero, já falei que eu não quero ir. Aí ela falou assim, vamos, o hospital tá te chamando pra você fazer o transplante. E assim, só que quando a gente vai fazer o transplante, quando eles chamam, né?
pra fazer o transplante, não é só você. O rim, pode ser compatível com você e mais 5 pessoas. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, tava só eu e um senhor. E aí, a gente fez o exame, coletou, fez tudo. E aí, a gente ficou esperando o resultado. Demorou. Eu cheguei lá no hospital, eu acho que era 5 da manhã. O resultado foi sair, eu acho que era umas 10, não, 10, umas 8, 9 da manhã. E o médico chamou o senhor primeiro. Aí, só que detalhe, eu não queria fazer o transplante. Porque você já tava cansado. Eu não queria fazer o transplante por isso e porque eu falei pra minha mãe, o meu organismo rejeita tudo. Tudo que tem, tudo que coloca. Aí eu falei pra ela, olha o catéter, sempre rejeitando. E aí, esse era o meu maior medo. Sim. E aí eu peguei, a gente foi, fez. E aí o senhorzinho, quando saiu do consultório, eu já fiquei meio chateado por ele. Porque eu olhei pra cara dele, ele, boa sorte, garoto. Não foi pra mim. Aí eu já fiquei meio assim, coitado, vai ter que voltar pra máquina. E aí depois ele chamou, logo em seguida ele me chamou, aí entrou eu e minha mãe, né? E aí ele falou, parabéns, Luan, o rim é seu. Agora a gente vai começar a te preparar pra você fazer o transplante. Aquilo pra mim foi um choque que eu fiquei assim, eu vou ter que fazer o transplante. A única coisa que eu perguntei pro médico foi, a minha mãe vai ficar comigo? Aí ele falou assim, não, porque você já é de maior. Você tem 19 anos. Mas ela vai te acompanhar, ela vai ficar aqui até você sair da cirurgia, assim. Eu lembro que eu subi pro centro cirúrgico, assim, eu não tive reação. Chorei, mas Muito, porque não. eu já tô aqui chorando já com Eu tudo. chorei porque eu falei, nossa, minha mãe não vai ficar comigo. E aí o médico, é um transplante, você é de maior. Mas aí eu fiquei com uma sensação de, meu Deus, a minha mãe não vai ficar comigo no meu lado, eu vou ter que ficar internado nesse hospital sozinho, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu falei, caraca, isso significa que eu não vou mais fazer a emo. E aí eu subi, eu acho que por centro cirúrgico foi por volta de 11 e pouca da manhã. E eu fui sair do centro cirúrgico, já era umas 9 da noite, que demora muito, né? Sim. E aí eu só lembro que eu cheguei no quarto, aí minha mãe entrou e ela perguntou se eu tava bem. Aí eu falei assim, eu tô bem, mãe, pode ir embora. E aí eu fiquei. Mas quando chegou também no outro dia já tava parecendo um bebezinho. Porque por conta da anestesia em si, a enfermeira chegou e falou: vamos tomar banho, vamos levantar. E eu assim, não, eu tô passando mal. Eu não vou aguentar. Ela, você vai aguentar sim, você precisa levantar. Eu fiquei muito tempo deitado, Sim. anestesiado, enfim. Eu só sei que naquela hora eu tomei ciência de que realmente Nossa, era quinta-feira. Eu tava num hospital, eu tava transplantado, e agora eu não tinha mais o que fazer, emo. E entra num novo processo, né, de vida, na realidade, né? Eu acho que Total, você renasceu ali novamente, total. né? Literalmente. Para quem a gente sabe que o processo de hemodiálise não é um processo fácil. Não. Para muitos demora realmente anos, né? Pegou toda a sua adolescência de tratamento. E assim, não acaba aí, né? Porque é algo novo, é uma vida nova, você consegue fazer outras coisas, mas o tratamento continua. Continua. É, é uma terapia substitutiva, né? Você tem que passar em consulta. Eu passo em consulta a cada 3 meses e eu tenho que tomar remédio a vida toda. Sim, Mas até então tudo bem, né? Você tomar remédio a vida toda é muito diferente, é melhor do que você tá passando por aquele processo. Durante todos esses processos, eu vi gente morrendo, eu vi criança morrendo, eu vi gente passando mal na minha frente. E às vezes eu ficava,
assim, gente, será que isso vai acontecer comigo? Eu já vi gente entrando em convulsão e às vezes não dando tempo de levar pra sala de emergência, tendo que fazer tudo ali na sua frente. Isso era uma coisa que me chocava muito. Então, eu aprendi a viver com isso. Eu aprendi a lidar com isso. Então, hoje o motivo pelo qual eu amo o hospital, eu acho que o hospital é um lugar muito top em termos de profissional para trabalhar, porque é um local que você vê pessoas que são ali capacitadas para resolver o seu problema. Sim. E eu sempre tive comigo que eu queria ser um agente de mudança. Que uma pessoa que vai levar a mudança independente da forma que fosse. E aí eu me vi ali e amei. E aí foi quando eu escolhi a profissão que eu tenho hoje. Mas é um processo, eu passo em consulta a cada 3 meses, tomo os remédios, né? E vida que segue. Uau. Tá, então vamos lá. Vamos. É, Sabendo de toda essa história, que eu tô tentando aqui conter as minhas lágrimas. Não E, contenha. feliz mesmo de poder estar com você hoje aqui, sabe? Ver que a gente não imagina a trajetória. Eu te conheço há um longo tempo, né? Assim, por uma fase não tão perfeita da Feita. nossa adolescência, na realidade, Sim. né? Mas olhando para você hoje, faz total sentido o milagre vivido, né? Então, para mim, a minha alegria é imensa em saber que eu estou do lado de um milagre. É porque o ser humano, Lu, ele reclama por tão pouco, sabe assim? Pessoas que vivem vidas perfeitas e você só ouve reclamação. E quando eu olho por você, falo assim, cara, tinha tudo pra ser triste, você tinha tudo pra não dar certo, as probabilidades eram impossível. Cara, você tá aqui sorrindo comigo. E eu só tenho que olhar pra Deus e agradecer esse milagre, esse ser humano incrível que você se tornou. E sei que daqui pra frente ainda será melhor ainda. Amém. Então, obrigado, Lu. Obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua Imagina. história. Nós, como seres humanos, eu não tô isento de falhas. Gente, eu reclamo. Nossa, às vezes eu me pego. Eu mesmo me irrito comigo mesmo. Às vezes eu falo, mas como assim? Tipo, eu falo, gente, eu tô reclamando demais. E não era. O que eu tenho hoje, eu tenho que dar graças a Deus que eu tenho. Porque, igual você falou, o que eu vivi, as fases que eu passei, não era pra mim estar desse jeito, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, meu trabalho é exaustivo, é cansativo, você tem patrão, você não sei o quê. Às vezes as pessoas não te dão o valor devido. Isso é normal. Mas eu acho que quando a gente tá centrado, quando a gente tem fé, quando a gente tem Deus, quando a gente tem uma família, quando a gente tem amigos ali, sabe? É igual eu te falei, eu fiquei muito feliz quando você falou, Lu, eu quero você. Eu fiquei tipo, eu? Eu fiquei, eu porque eu? E aí, com o tempo, as coisas vão clareando. E aí Deus vai falando algumas coisas e vai falando, não, é você. Sabe? Então, eu tô feliz. Gente, eu tô feliz, gente. É comida. Ai, vou pegar meu bala. Como é Porque eu nem tô seu? E hoje comendo. você pode, tá? Só um Posso. adendo. Só uma... É. Lu, então vamos lá. Vamos para sua paixão e para sua profissão Ai, hoje, que é gente. lindíssimo, né? Que faz todo sentido. Ver que algo que você lutou a vida toda, hoje você trabalha em prol é ele. A prol é ele, ela, Uhum. enfim. Você já tinha esse sentimento de trabalhar na área? Já era algo que você queria trabalhar na área renal? Como é que foi a escolha? Eu sempre quis a área da saúde. Então, a minha primeira opção era medicina. Eu, Ok, eu falei, gente, não, eu vou pra medicina. Por que medicina? Eu vou trabalhar na parte renal. Eu sempre foquei nesse nicho de nefrologia. Pra ok. mim, nefro era essencial. Aí eu falei, ou medicina ou nutrição.
Ah, engraçado que eu comecei a fazer publicidade. Nada. Nada a ver. Nossa, muito distinto as coisas. E aí, eu fui até o 4º semestre de publicidade. E eu falei, não, gente. Quanto mais eu pesquisava sobre a nutrição, era, era meio que esclarecedor, sabe? Quando eu via lá anatomia, fisiologia, e eu ficava, gente, é isso. E foi clareando. E foi quando eu realmente decidi ir pra nutrição. Porque, de verdade, é igual a gente comentou sobre a questão de saúde pública. Nas diretrizes, nos princípios do SUS, é muito claro. Equidade, igualdade, é muito claro. Só que na prática é difícil. Sim. Então, eu pensei, gente, a nutrição é raro você ver na parte renal pacientes serem tratados. Sim. Primeiro porque é uma área muito complexa, porque geralmente o paciente renal, ele não vai chegar para você só com a doença renal, que foi o meu caso. Eu Aham. nasci e sempre foi assim. Então, geralmente o paciente vai chegar com uma diabetes, ele vai chegar com uma hipertensão, ele vai chegar com sobrepeso ou obesidade, Uhum. dentre outros fatores. Desculpa. Então, é uma área que o nutricionista realmente não quer. E aí eu comecei a pensar, gente, ó, eu passei pós-transplante, eu passei uma vez com a nutricionista. E do tipo assim, ó, você não pode engordar e você também não pode ficar abaixo do peso. O que eu como? Exato. Essa é a pergunta, né? Exato. O que eu como? Entende? Tá, mas por que que eu não posso engordar e por que que eu não posso ficar abaixo do peso? A gente sabe que o rim, ele é um órgão vital, Uhum. né? Por tudo que ele excreta, Sim. né? O nosso metabolismo, enzimas que nós temos no nosso corpo. Então, tanto que pacientes em HD têm uma enzima chamada eritropoetina. Pacientes em HD geralmente tomam, a gente chama de EMAX. Então, geralmente, pacientes em HD tomam essa enzima. Geralmente é aplicável. Por quê? Porque ele tem a falta dessa enzima que o organismo vai produzir. Enfim, e aí, eu fiquei assim, bobo. Quando eu tava em diálise peritoneal, eu passei uma vez, ou eu nem lembro se eu passei com um nutricionista. Um HD, eu passei quando eu iniciei, depois não passei mais. Então, são coisas assim que a gente fala que realmente hoje, essa doença, ela é muito mais evidente. A gente está tendo um crescimento, principalmente na questão de saúde pública, a gente está tendo um crescimento exponencial. Isso podemos colocar que é por conta de alimentação? Fator, causa. Causa. Olhando friamente, pelo que você vê, estuda, o que mais acarreta hoje para o ser humano é entrar num problema renal. Diabetes. A diabetes ela tem sido um dos fatores Um dos fatores principais. principais. Aí entra obesidade, hipertensão. A hipertensão. Uau. Um excessivo consumo de sódio. Hoje. Desculpa. Calma aí, O Luan, a primeira coisa que ele falou assim pra mim, nossa, alto teor de sódio. Eu falei assim, ô caramba, velho, o que eu tô fazendo? Aí eu tô aqui bebendo ele. Então, né, o sódio... Potássio. Ai, Deus. Então, em alguns casos, a doença renal ela é silenciosa. Ok. Em outros, não. Porque a gente tem vários sintomas que pode aparecer. Anorexia, eu vou ter fraqueza, em alguns casos eu vou ter gastrite. Envolve vários fatores aí. Vários sintomas que podem me levar. Principalmente a questão da proteína em si. Por quê? O nosso rim, ele teoricamente não filtra essas proteínas que são essenciais que a gente tem no nosso organismo.
Uau, essa é novidade pra mim. Então, por favor, nos explique mais. né? Então, geralmente, quando eu tenho a doença renal, o que que acontece? Eu tenho ela por alguma lesão na parte fisiológica desse rim, nos filtros glomerulares, que é nos Aham. tubos, que é o que a gente chama, que são os fios que têm as membranas capilares que fazem, que passa todo o organismo. A partir do momento que ele deixa de funcionar, eu tenho umas micromoléculas que passam, em especial a proteína. E assim, me assusta falar de proteína, porque eu tava com. É interessante como um podcast, as minhas gravações, elas Se fazem conecta. sentido, se conectam uma com a outra. Eu fiz um dos programas aqui de podcast mediante a um personal trainer, né? E a gente percebe que muitos atletas, eles fazem o consumo de proteínas, mas assim, Excessivamente. muito, né? Então nós estamos falando que em uma boa parte deles, terão problemas renais. Sim. Como tudo em excesso. Se eu consumo em excesso sódio, eu vou ter hipertensão. Se eu consumo uma gordura em excesso, eu corro risco de ter doenças cardiovasculares. Consequentemente, eu vou ter a obesidade, óbvio, né? Eu vou Aham. ter a obesidade. A obesidade, eu vou ter essa causa, doenças cardiovasculares, por conta da gordura que eu vou ter no meu tecido adiposo. Então, eu, consequentemente, vou aderir isso, certo? Eu posso ter complicações lá no coração, infarto, né? Ou se eu tiver sobrepeso, porque eu vou ter uma carga muito grande. A diabetes, se eu não controlar, se ela estiver descontrolada, eu posso sim chegar a ter a doença renal. Então, são fatores que nós, seres humanos, gente, eu não sou perfeito, mas assim, são coisas que a nossa população não sabe. Falta Literalmente. de informação. Às vezes a gente vê blogueirinho ali, blogueirinho não sei o quê, mas não tem essa essência de procurar um profissional capacitado. E Exato. quando. Não, pode falar, desculpa. Que eu Não, tô tão assim, eu tô gente, eu tô. concordando com você, porque assim, Lu, eu vou dar o meu caso. Então, eu era obeso, né? A gente ficou um bom tempo sem se ver pessoalmente, Uhum. mas eu cheguei a 115. Nossa. Quem me olha hoje fala assim, você nunca foi obeso. Sim. É real. Hoje eu tô com 74. Adoro o peso que eu tô hoje. Foi uma luta pra perder, né? Mas assim, depois que eu comecei a entrar na academia, nesse ritmo de tentar lutar pra manter o peso e tudo mais, o que eu mais ouço, por isso que eu tô assustado, o que eu mais ouço é, meu, você tem que entrar e começar a tomar uma proteína. Toma uma proteína. Proteína é bom. Assim, eu não tomo. Porque eu sempre gostei do meu natural, sabe? Assim, não tomo nada. Se eu falar que eu uso assim, hoje eu uso algo natural pra mim. Eu acredito que eu não esteja fazendo nada de mal. Você vai me falar aqui agora, que eu já vou contar pra você o que eu tô usando no meu dia a dia. Então, eu uso farinha de banana verde, Hum. fibra de maçã, farinha de aveia, é, é, gergelim e germe de trigo. Aí você usa muito farináceos. Então são essas 5. Que é só Não é proteína, na que realidade. a composição dele é mais carboidrato, mais fibras, no caso. Mas são essas 5 farinhas que eu utilizo hoje. Fora isso, uma alimentação tranquila. Arroz, feijão, um café da manhã mais leve, com uma besteira ou outra, como aqui no estúdio e tudo mais. Mas nada que eu falo assim, eu tomo alguma coisa e vou pra academia. Não, não tomo nada pra ir pra academia. Uhum. Eu não tomo nada pra fazer exercícios. É minha água. Se meu corpo aguentar fazer meia hora, eu faço meia hora. Se aguentar fazer uma, eu faço uma. Se não aguentar, eu vou pra casa. Sabe, assim, nenhum estresse. Eu acho que, assim, ó. É que nem eu falei, tudo em excesso é mal. A proteína não é a vilã. Não. Mas a gente tem que saber adequar. Por isso que, ó, nutrição esportiva é uma área que não é, pra mim. Ok. Eu já indico uma nutricionista, Natália Carvalho, viu, gente? Natália Carvalho. Ela é excelente na nutrição no esporte, mas eu, Luan.
Eu sei, gente, eu sei, mas não é a minha área. É, essa questão do whey, de você tomar creatina, ela vai auxiliar para ganho de massa. Se for para ganho de massa, beleza. Mas desde que seja moderada, né? Por isso que aí, nesse caso, eu indico um profissional para que Exato. possa auxiliar você a adequar tanto na sua dieta, sabe? Ah, perdão, é necessário suplementar? Eu vou suplementar você com creatina, com whey, entendeu? Então, assim, claro que tudo em excesso eu vou prejudicar qualquer função Ah, mas vital quando do você meu entra na academia, o organismo. que você mais vê são pessoas utilizando sem receita e prescrição nenhuma. É Exato. porque fulano toma, ciclano toma, Toma, beltrano não sabe toma. nem a medida, se tá tudo certo, se eu tomo. As pessoas não conseguem entender que cada organismo é um organismo. O seu é diferente do meu, sabe assim, as pessoas são diferentes. Eu não posso adaptar uma dieta pra você e eu vou adaptar a mesma dieta pra uma mulher. Exato. Por mais que vocês tenham a mesma idade. Até porque, gente, a nutrição, todo mundo fala assim: ai, nutrição é a coisa mais fácil, é só receitar dieta. Não. Nutrição vai muito além de receitar dieta, gente. Que a gente chama de plano alimentar, que fica mais bonito, né? É. Dieta é uma coisa que as pessoas falam assim: putz, eu vou. Ele vai me cortar tudo. Eu vou perder chocolate, eu não vou poder tomar cerveja. Aqui tem gente que, pelo amor de Deus. Mas eu vou tomar cerveja, né? Sabe assim? E não é. Nutricionista, ele tá ali, ele é seu aliado. Eu tô ali para manter o seu estado nutricional excelente. Então é o meu dever detectar, classificar seu estado nutricional, para saber se você tá de acordo com a situação, com aquilo que você deseja, com o seu objetivo, né? Então, por exemplo, na doença renal, eu falo mais da parte de diálise e hemodiálise, que é a parte que eu mais vivenciei, né? Sim, E porque é a demanda que vem chegando para mim. sim. Mas aí a gente sabe que a, a, a doença renal crônica, ela não é só isso. A gente tem os cálculos renais. Ah, eu falo um pouquinho. Eu tenho cálculo renal, já operei uma vez de cálculo renal e foi para mim foi a pior dor que eu senti na Na vida. vida. E assim, eu nem imaginava que eu tinha cálculo renal, né? Eu não dava sintomas nem nada assim. Eu só soube que eu tinha cálculo renal quando o cálculo foi para o canal Da da uretra. uretra e aí eu quase infartei. Nem sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei assim, que dor é essa? De onde que vem? O que é isso? Nossa, é horrível. É Tem horrível. alimentações que previne O o cálculo. cálculo renal? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado. É aquele negócio, eu preciso tomar muito cuidado com a questão do sódio. Ok, então isso aqui pra mim já não seria bom. Não, é potássio. Aí a questão maior é o potássio. A água de coco, ele é muito rico em potássio. Não que tem sódio, vai ter. Ok. Todo alimento praticamente Todo tem sódio. Não ali. tem como fugir muito Não disso, na tem como. A realidade. gente precisa evitar, porque eles vão formar, no caso do sódio, ele vai formar aqueles cálculos, Ok. aquelas pedrinhas. Então, é tudo questão de quantidade, né? A gente tem uma regra, né, que o médico e o nutricionista faz, no caso da DRC, para identificar o estágio dela, né? Para identificar o estágio da doença renal. Que a gente tem 5 estágios. Que é esse cálculo a gente faz para quê? Para saber a estimativa da sua função renal. Né? Claro que o cálculo renal em si, ele está muito mais ligado à alimentação do que propriamente da perda da função renal. São distintos. Distintos. Então eu já sei que eu tenho que tomar vergonha na cara e me alimentar melhor. Mas pelo que você tá falando hoje, já é uma boa alimentação que você tá tendo. Mas aí depois a gente, né, marca uma Com consultinha. consulta com o Luan Ricardo, por favor. Vai aparecer na tela Vai, aqui o tudo Instagram. bonitinho. Entra, chama, faz uma consulta com ele. Tenho certeza que vai ser incrível e maravilhoso. Enfim, nos bastidores a gente conversa mais sobre isso. Mas aí a gente faz esse cálculo para saber como que tá a questão da função renal, para até poder fazer um plano alimentar mais assertivo, ajudar nessa questão da proteína, que é essencial. Antigamente, não tinham muitos estudos com relação de quantidade de proteína que eu tenho que oferecer para o meu paciente renal. Antigamente era o quê?
eu vou restringir as proteínas. Uhum. Porque eu sei que a proteína, nessa questão da função renal, vai prejudicar, Sim. né? Hoje não. Hoje a gente tem guidelines, que são as diretrizes que a gente Uhum. utiliza, já atualizadas, informando que eu sim posso aderir a um plano alimentar, uma dieta para o meu paciente, sem ser restritiva em proteína. Eu tenho uma quantidade. Eu vou dar uma quantidade para o meu paciente em estágio 1 e 2, que são estágios iniciais ali. O estágio 1, se o meu paciente tiver uma função de até 90%, isso significa que ele está urinando. Uhum. Então, eu posso manter ali um plano alimentar com uma proteína. Não preciso Sim. fazer uma restrição. Claro, eu vou deixar ali de 0,8 miligramas para o meu paciente. Tem paciente que a gente realmente precisa. Por exemplo, um paciente que eu vou atender, estou atendendo, aliás, não montei ainda o plano dele. Eu ainda estou confabulando. Por quê? Uhum. Como eu falei, não envolve só a doença renal em si. Envolve a diabetes. E a diabetes já tem pegado muito Muito. as pessoas, principalmente jovens, né? Por exemplo, eu sou apaixonado por doce. Na minha mesa tem sempre doce. Todo convidado que tá aqui tem doce, tem salgadinho, tem suco, tem refrigerante, tem, enfim. Mas é engraçado, por exemplo, tá na minha mesa, mas eu não consumo. Então, por exemplo, o Os, refrigerante tá na minha mesa. os meus Eu, convidados eu, gostam. eu não bebo refrigerante. Já fazem dois Isso anos que já eu é não bom. tomo refrigerante com aboli Nossa, que da legal. minha vida. Tem chocolate? Aqui no programa eu ainda como chocolate ou outro. Mas eu quase não como mais chocolate. Bala eu como, adoro com a bala de caramelo. Então tem bala de caramelo aqui. Quando eu sinto muita vontade de comer algum doce, eu como a bala de caramelo que tá no carro. Mas esses dias eu joguei fora um bis que tava lá faz uns 3 meses no meu carro. Rodando pra cima e pra Meu baixo. Deus! Então eu cortei. Tem certas coisas que eu cortei da minha alimentação porque eu sabia que se eu não cortasse, alguma coisa Poderia acontecer. poderia acontecer. E se você for ver, a maioria das pessoas hoje que procuram um nutricionista com relação à nefro, com relação à perda da função renal, é porque a diabetes já avançou. Porque a hipertensão já tá lá no pico, Sim. né? A gente considera normal uma pressão arterial de 13/8, Hum, aproximadamente. tá. Isso é normal. Acima disso, é muito a mais, né? Então, aí a gente sabe que a questão da pressão envolve outras coisas, como alimentação, consumo excessivo de sódio, sal. Às vezes, a gente tem que tomar cuidado também com essa questão do sal light. Muitas vezes, a gente tem que olhar a composição, porque às vezes ele não é light. São várias outras. São um conjunto de obras que a gente precisa avaliar, principalmente quando se trata disso. Lu, bom, a gente já sabe que a pressão alta ela ocasiona esse problema renal. A pressão baixa também. Não. Até estudos não comprovam que eu tenha visto, não. Eu pergunto porque a minha pressão ela é baixa, mas assim, é baixa de desmaiar. Eu vou pro chão, literalmente. Literalmente. Então, por exemplo, nessas épocas de calor, eu já acordo muito mole, quase não consigo abrir o olho. Você Sabe tem assim, muita não, sonolência, não fraqueza. vai, o negócio não flui. Então, eu me perguntei porque a pressão baixa pra mim ela é um caso sério, mas assim, não existe tratamento para pressão baixa, né? Não. Não existe remédio para pressão baixa, não. É alimentação. Sim, não tem jeito. É aquele negócio. A alimentação ela é fundamental. Ela é fundamental em todos os sentidos. Aliado com a prática da atividade física também. Sim. Isso ajuda muito. Então, geralmente, quando a gente vai falar em um caso de obesidade, sobrepeso, até mesmo para reeducação alimentar, a gente dá essa sugestão da prática da atividade física. Porque é ótimo para o nosso organismo. É claro que você não vai fazer. Eu não vou fazer um plano para você. Eu tô com sobrepeso. Eu não vou fazer um plano para você baseado só em fibras. Que ajuda na digestibilidade. Aham. Ajuda. Mas eu não vou. Sabe? Eu vou fazer um plano, adequar o plano para a sua realidade. Eu não consigo tirar o arroz. Um arroz é um carboidrato simples. Tá tudo bem.
Eu não vou colocar um integral. A não ser que você fale, ó, eu prefiro integral. Eu coloco. A gente reduz quantidade, Sim. sabe? Por isso é um trabalho muito extenso, é muito grande. É... O que me encanta, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é muito louco. Você viveu tudo que você viveu e você ainda quer essa área renal. Não dá pra entender. A minha mãe fala, meu, você é doidinho, você gosta de hospital, você viveu a vida inteira no hospital e você gosta de hospital. Aí eu falei assim, mas não dá, é uma paixãozinha antiga. Sabe Olha, Lu, assim? assim, eu nunca tive problema com hospital. Nunca, nunca. Minha mãe até fala assim, eu tenho raiva, porque você era o tipo de pessoa que qualquer coisa você já corria pro hospital. Mãe, vamos pro hospital? Então, tipo assim, eu nunca tive problema com hospital, nunca tive problema com injeção, essas coisas assim, É, nunca me transtornaram na realidade, né? Eu então, sempre fui muito dramático. Aí quem me conhece sabe, eu tenho um amigo meu de anos que ele fala assim, ah, você é dramático demais. então, Isso sim, mas fora isso, assim, eu nunca tive problema com o hospital. Qualquer coisa que eu tenho, realmente eu já sim. tô indo pro hospital caçar, fazer um exame, fazer alguma coisa assim do tipo. Mas assim, aproveitando essa área da nutrição, eu sei que vai fugir só um pouquinho, só um pouquinho, só um Só. pouquinho. Mas, por exemplo, pessoas que normalmente têm úlceras eh, no intestino, tem que ter uma alimentação restritiva? Depende da úlcera. É, às vezes eu preciso entender, né, dessa questão da úlcera no intestino, vai depender muito, né? Pode ser que sim, tenha uma alimentação um pouco restritiva, porque o intestino ele não vai funcionar, ele não funciona como deveria funcionar, até devido ao problema. Então eu preciso saber ali dosar, tipo, por exemplo, gordura, quantidade de fibras. Eu preciso saber ali, né, como que eu vou implementar, como que eu vou montar essa dieta para esse paciente, né? Até por conta da digestibilidade, né? O nosso intestino, a gente come, passa lá pelo esôfago, tudo Uhum, bonitinho, faz o alimento, ele vai se quebrando ao longo, né, das passagens, porque a gente vai pegando, o nosso organismo vai pegando as propriedades, os nutrientes necessários para aquele organismo, sim. e o que não for necessário, a gente libera. Uhum. Só que, geralmente, quem tem úlcera, ela já tem uma dificuldade nessa liberação. Então, Hum, eu preciso entender mais ou menos que tipo de alimento que eu vou proporcionar para esse cara, ok. até por conta da digestibilidade dele. Às vezes, tem paciente que não consegue deglutir. Então, aí eu vou fazer o quê? Para ele absorver, conseguir ter o aporte nutricional necessário. Então, ele tá com sonda. Então, às vezes, a dieta dele vai ser via sonda. Ok. Ou às vezes vai ser pela esofágica. Então tem todo esse processo. Quem, quem, quem... Vamos colocar assim melhor a pergunta. Todo ser humano que tem qualquer problema é indicado a passar no nutricionista para ver o que ele pode é, comer de melhor para si. Sim. Então tá aí a dica a todo mundo, gente. Todos vocês que têm qualquer problema de saúde, procure um profissional da área. Aqui já deixo aqui o adendo do meu amigo Luan, que é um ser humano incrível. Faça uma consulta com ele, vale a pena, tá? Nem que for para uma reeducação alimentar. Às vezes, eu não tô me sentindo bem com a minha barriga. É normal, eu não me sinto bem com uma parte do meu corpo. Às vezes, não necessariamente eu vou procurar um nutricionista porque eu tenho uma doença. Ok. Eu posso procurar um nutricionista, uma reeducação alimentar. Eu tô vendo que eu não tô comendo, né, do jeito que eu acho que deveria ser. Então eu vou passar com o Nutri para mim saber o que que eu tô errando, o que que eu posso melhorar, Sim. né? Às vezes a gente tem
pode solicitar exames. Então, por exemplo, no caso do renal, a gente observa muito exames bioquímicos, principalmente ureia e creatinina. Uhum. Porque eu preciso saber como que tá a taxa de filtração glomerular, que é a taxa da função renal dele, Ok. para poder implementar. Tem pacientes que a gente tem que restringir líquido. Às vezes quando eu faço um plano alimentar, eu tenho que levar em consideração a questão da restrição hídrica, porque tem alimentos ricos em água, por exemplo, a melancia. Hum. Paciente em diálise peritoneal não pode consumir uma melancia. Não é que não pode, mas uma pequena quantidade. Porque a melancia ela é rica em água. Então são essas coisas que, se eu não prestar atenção, é o mínimo. Mas se eu não prestar atenção, meu paciente morre. Fato. Então, às vezes, por isso que eu falo, as pessoas falam assim, nossa, ser nutricionista é tão fácil. Não é. A gente leva em consideração N fatores. Mesmo se a pessoa for buscar uma reeducação alimentar, eu vou levar em consideração N fatores. Eu Sim. preciso levar em consideração o gênero, eu preciso levar em consideração a idade dela, eu preciso levar em consideração a vida sociocultural dela, socioeconômica dela. Porque eu preciso saber o ambiente que ela vive. Eu preciso saber se aquela alimentação ela vai estar adequada. Sim. Se ela vai ter uma segurança alimentar ali, né? Porque às vezes eu vou numa feira, mas o alface tá péssimo. E não é porque ele tá podre ou algo do tipo, é porque tá sujo. Também eles ficam na rua. Questão de segurança alimentar. Então eu Exato. preciso analisar tudo isso, né? Então, eu indico sim um nutricionista para todo mundo. Acho que é necessário, muito necessário. Perfeito. Lu, então tá, já descobrimos de onde que levou a sua paixão a trabalhar com isso. E assim, hoje você é professor universitário. Sim. Como é que você chegou nessa conclusão de se tornar um professor universitário? Olha só, velho, que loucura! Cara, eu vivia falando na graduação para as minhas professoras, em especial a Natália, Aham, que é a que eu falei que ela é nutricionista esportiva. sim, Eu via falando, Nath, eu quero chegar no seu nível, eu quero dar aula. Mas eu sempre gostei disso. sim. Só que depois eu falei, não, a área acadêmica da nutrição, não por agora. A nutrição, ela é uma área muito vasta. Aham, Eu posso ir para a área acadêmica, eu posso atuar em clínica, eu posso atuar em consultório, eu posso atuar em assessoria e consultoria. Então, é muito, muito ampla, perdão. E aí, é, cara, eu simplesmente me vi ali quando eu finalizei a graduação ok. e a coordenadora do curso, né, me chamou, que o nome dela é nutricionista, Nádia Caroline. Ok. Maravilhosa, viu? Minha chefe hoje. Beijo, chefe. E aí, eu finalizei a graduação e ela me convidou para ser monitor de estágio. Legal. E eu falei assim, gente, mas é aquele negócio, igual eu falei, quando você me chamou, eu? Sabe assim? Sim. Gente. E aí eu fui aprendendo, eu falei, nossa, agora é hora de eu colocar em prática tudo que eu aprendi durante meus 4 anos de graduação. Uhum. Falei, nossa, eu tirei meu CRN, meu registro e tudo mais. E fui, cara e coragem, morrendo de medo. Eu costumo dizer que quando a gente tira o registro é um peso muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente dá vida pro paciente, a gente dá uma qualidade de vida melhor para ele, a gente também pode matar. Sim. Então, para mim, isso até hoje é um peso muito grande. E aí eu fui. Quando foi esse ano, ela me chamou, me convidou para dar aula. Olha que bacana. Aí eu aceitei, né? Na realidade, assim, quem vê é assim, sua cara, porque você é muito espontâneo, você conversa. Acho que você deve se dar muito bem com a galerinha. Que é uma galerinha que não é fácil de lidar, né? Galerinha É, universitária. é um pouco complexo. Porque ao mesmo tempo que você tem adultos, você
parece que tem criança, parece que tem adolescente. Mas é uma coisa legal. Eu aprendi muito. Assim, eu amadureci muito. De uns tempos pra cá, aliás, eu venho amadurecendo muito. E abriu os meus olhos pra muita coisa. Então, é legal. É Ai, que bacana. legal. Eu fico muito feliz. A, a, deixa eu já ir comendo pra vocês que não sabem, né? É, Deixa eu só deixa aumentar um eu pouco mais o meu comendo aqui sódio. também. Ah! Falando sobre isso, Lu, vamos lá. É, hoje, você atua especificamente com pacientes da área renal, ok? Sim. Além de dar aula na faculdade. Algum caso que se chegou até você foi difícil demais? Ou você achou que não daria conta, algo do tipo? Conte alguns casos difíceis, assim, que te surpreenderam até hoje. Ah, não tive muitos casos assim. É, acho que pra mim, todo paciente que chega pra mim é um desafio. Porque a gente tem que olhar muito o individual daquele paciente. É que nem eu te falei, eu não posso fazer uma dieta pra você que eu vou fazer uma dieta igual pra uma outra pessoa. Sim. Porque cada ser é diferente, o metabolismo é diferente, uns é mais acelerados, outros são mais lentos. E para mim todo é um desafio. Principalmente paciente que chega pra mim com diabetes e, ó, eu descobri que eu tô com a doença renal por conta do diabetes. Aí eu fico assim, entendi. E aí eu vou buscar entender o histórico do paciente. Tem paciente que fala, eu não busquei antes que pra mim não era importante. Porque a gente tem várias formas de descobrir se a gente tem uma doença renal. Eu tenho por exame de imagem, eu tenho por exame de sangue, eu tenho quando eu vou coletar urina. Ô, Lu, é até legal falar sobre isso, porque assim, ó. Gente, a maioria dos problemas que estão acarretando no nosso corpo, ele pode ser resolvido por uma simples coleta de sangue. O Exato. sangue, ele demonstra tudo aquilo que está acontecendo no nosso corpo. Então, hoje, se você quer saber alguma coisa, se você tá com dúvida se tem alguma coisa acontecendo de errado no seu corpo, faça um exame de sangue. Não é absurdo, não é surreal. O SUS demora para fazer, mas sai. Mas se você for pagar para fazer um exame de sangue, não é nada extremamente caro. Dá para ser feito Sim, e resolve, tira muita dúvida de cabeça, tá? De medo de estar acontecendo alguma coisa. exato. Então, procure um profissional, faça um exame de sangue que vai te ajudar muito na sua caminhada. Bem isso. Então, é fácil detectar. No exame de sangue, eu olho creatinina e ureia. Então, eu tenho níveis ali que, se ele tiver aumentado, por exemplo, a ureia para uma pessoa normal, se eu não me engano, é 1,7, se eu não estou enganado. Se tiver mais que isso, você já sabe que ali tá tendo algum problema, Uhum. né? Então, tem vários casos, assim, por exemplo, gente idosa, também é muito fácil. A gente tem pacientes idosos com doença renal. E aí a gente vê que esses pacientes, eles acabam tendo também muito a questão de desnutrição. Principalmente o idoso. Porque o idoso, ele já tem a perda de massa magra, que é né, a massa Sim, muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia. Então, por quê? Porque é próprio do envelhecimento. ok. Isso também, a desnutrição também é um fator que pode me levar à doença renal. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que vai causar a desnutrição é, às vezes, a falta da alimentação correta, principalmente, né? A anorexia, ela acaba levando, e é um fator que leva à desnutrição, e entre outros fatores. Então, eu, não é muito complexo, mas então, os pacientes que chegam para mim mesmo, assim, geralmente vêm. Não, até hoje eu não peguei um assim, nossa, muito. Ah, que tem diabetes, doença renal e problema no fígado, gordura no fígado. Não chegou pacientes assim pra mim. Que aí eu já dava uma pausa assim, porque é muito complexo, é muito mais complexo. Sim. Eu já acho complexo o paciente que tá com diabetes, hipertensão e doença renal.
Principalmente os que têm a diabetes descompensada, que aí você tem que dar uma atenção maior nos picos de glicemia que aquele paciente tem. Aí eu tenho que olhar a hemoglobina glicada desse paciente para saber como que tá o nível dele, né? Tem um paciente que nós tratamos na nossa clínica escola, lá da faculdade, que ele tem diabetes, hipertensão e doença renal. Ele tá no estágio 4, então ele ainda urina. Ele não foi pro HD ou pra DP. Ok. E aí, ele descobriu a doença renal. Porque, que nem eu falei, muitas vezes ela vai vir, ela é silenciosa. Mas muitas vezes ela vai vir de sintomas. Ele não tinha sintomas nenhum. Ele só foi descobrir quando ele foi no médico. Uau. No exame. E aí a gente tratou. A gente teve que auxiliar ele na questão, porque ele toma insulina ainda. Então, já é muito mais complexo quando o paciente já tá nesse nível de insulina, Sim. né? E aí, a minha dieta, ela tem que ser muito rigorosa. Então, a gente aplicou para ele no nosso plano alimentar. É uma dieta baseada com menos proteína, né? Mas aí a gente deu uma atenção também para a glicemia dele, que ele sempre estava descompensando. E aí, nesse retorno que ele fez com a gente descobriu que ele estava com potássio um pouco alto. Mas aí a gente foi descobrir por que ele acabou falando que ele estava tomando suco de uva todos os dias. A uva, por si só, ele já é um cacho dela, ela tem um alto teor de potássio. Imagina num concentrado de suco. Sim. Aí ela não subiu tanto, mas subiu um pouquinho. E aí a gente teve um pouco de atenção, mas aí ele acabou falando o que que era. Então, são assim, eu não tive assim um paciente que fala, meu Deus, eu não vou fazer, ou é complicado. Mas todo paciente para mim é um desafio, porque cada um é único. Então eu tenho que levar em consideração, que nem eu falei, ele é idoso. Então ele já pode ter o risco de ter desnutrição, sarcopenia. Ah, ele é adulto. Tá, mas ele é um adulto saudável. Ele tá vindo com a doença renal só. Ah, ele é obeso. E aí a obesidade gerou o problema cardiovascular dele. E aí, consequentemente, veio a disfunção renal. Tá, então aí a gente precisa ver qual é o fator. Qual o estágio da doença que ele tá. Sabe assim? Então, é muito complexo. É bem intenso. Show. Vamos lá. Mitos e verdades da nutrição. Ai, meu Deus. Meu Deus. Fale pra mim. Quais são os mitos e verdades mais absurdos que você já ouviu até hoje? Ai, tomar limão pra emagrecer. Não resolve. Ah, gente, eu tomo limão todo dia. Ô, gente, não... Eu quero saber agora, eu tô curioso. Que dizem que auxilia no emagrecimento e auxilia nos cálculos renais. auxilia. Mas não é que ele vai fazer você emagrecer. ai, que droga, viu? Luan? Não, ó, fiquei chateada agora. Dietas da moda, a gente tem muito. Dieta, por exemplo, jejum intermitente. Ó, esse negócio de jejum intermitente, existem muitos profissionais que apoiam e muitos profissionais que são contra. É muito relativo. Olha, eu É tenho muito um amigo que faz relativo. jejum intermitente. Mas vamos lá. É muito relativo. Ok. Por quê? O jejum intermitente tá aí pra emagrecimento, óbvio, pra perda de peso. Mas quanto tempo que você vai ficar sem comer? É um tempo muito extenso. Eu uso o jejum intermitente para outros fins, por exemplo, para doenças. Uhum. Só não me engano se é para neurológicas. Para epilepsia, eu uso a dieta cetogênica. Essa sim. Por quê? Eu reduzo o carboidrato e aumento gordura. Ok. Então já foi comprovado que para epilepsia, se eu tiver uma dieta cetogênica, o aumento da gordura ele vai fazer com que a pessoa tenha uma diminuição na convulsão.
Olha só, que legal. E aí a gente tem outras dietas, mas essa do jejum intermitente, gente, ela é tipo assim, ó. Eu sou contra se você vai fazer por si só. Eu tenho um colega que ele é transplantado Ok. e ele faz jejum intermitente. Só que a gente tem que levar em consideração outros fatores. Ele já tem uma tendência a desnutrir, ele já tem outras tendências pela idade dele, medicamento, Verdade. entendeu? Então, Gente, paciente renal, ele vai praticamente, ele vai estar tomando remédio a vida toda, mesmo ele não sendo transplantado. Às vezes ele pode estar na diálise, tanto, ou na peritoneal ou na hemo, ele vai tomar algum tipo de remédio. Entendeu? Voltando para o transplantado, eu tomo remédio a minha vida toda. O meu estilo de vida, o meu metabolismo é muito diferente. Eu corro risco, eu tenho um risco maior por conta do meu sistema imunológico, que ele é baixo. Então eu tenho que levar tudo isso em consideração. E você fazer um jejum intermitente, para mim, é a morte. uau. Tá aí. Se você for fazer um jejum intermitente, procure um profissional. Exato. É, É igual aquelas dieta mediterrânea. Já ouviu falar? por favor. A dieta mediterrânea, você utiliza das frutas, dos legumes, dos vegetais. Você consome pouca carne. É totalmente terra, Natureba. natureba. Então, é uma boa opção para emagrecimento também. Mas é o que eu falo. Qualquer dieta, gente, que você vai fazer, você precisa de um acompanhamento nutricional. Não O tem povo é louco, Lu. como. Lu, olha pra mim. A gente não é normal. Não A gente somos ouve a normais. dica na internet e faz em casa. Entendeu? Não é normal. Então, assim, ó, eu não posso copiar o que você faz. Ou eu sou doente renal. Gente, eu falo muito renal porque eu sou, tá? Eu vivo, então por isso que eu falo muito do renal. Desculpem. Não, mas vamos lá. Especificamente, nós estamos, assim, a gente foge um pouquinho outro do assunto, mas a gente sempre volta. Por quê? Porque a especialidade dele, não tem sentido a gente fazer esse podcast saindo da sua especialidade. Não. Além de você ser um paciente renal, a sua especialidade está no renal. Então, vamos ouvir, e as dicas são, em sua maioria, para os pacientes renais. É no incrível que eu peguei uma cliente antes de ontem que o pai dela era renal há pouco tempo. Então ela tava sem saber o que fazer. Ó, qual é o nome dela? Não sei, não decoro o nome. Sou péssimo de nome, Gente, mas esse Matheus, ela pegou meu Instagram, ela vai saber o que é pra ela. Liga aqui pro Nutri, que a gente dá um jeito. Isso, eu vou deixar o Instagram dele e chamo no direct. Mas, pra população no geral também, é aquele negócio, tudo que é em excesso é péssimo. Pra população em geral, ou pra doentes renal, existem, certas dietas que não vale a pena. Lu, vamos deixar especificado aqui. Vamos partir a esse ponto. Aí não sei se eu vou pegar você nesse ponto, mas vamos lá. O que é excesso? Eu vou dar o exemplo. Ó, a gente tá falando, excesso. A gente não sabe o que é excesso. Vamos lá. Ó, Lu, ó, eu tô há uma semana gravando, tô uma semana tomando essa água de coco. Então, pra uma semana isso é excessivo? Sim. Droga, na próxima semana a gente vai mudar Na pra... próxima a gente... Ai, então a gente tem que saber o que é excesso. Até que ponto é excesso, até que ponto não é excesso. Quando eu Excesso falo... é 3 dias de consumo? Não, gente. Excesso é um mês de consumo? A gente precisa saber o que é excesso, porque senão a galera vai falar assim, já tô 2 dias tomando isso aqui, não posso, vou trocar. Então a gente precisa saber qual que é o que é excesso e o que não é excesso. Porque excesso. O ser humano é fogo, eu sou fogo, então pra mim, eu tô há um mês tomando água de coco aqui, tá ótimo. Aí a pessoa fala assim, excesso, tá? É, excesso. Você tá entendendo? Você tá falando de excesso e você não... Tá. Excesso, por exemplo. Eu tô uma semana comendo esse salgadinho. Pior que eu tô mesmo, mas tudo bem. Isso é excesso. Principalmente porque ele é rico em sódio. É muito sódio. Meus cálculos vai dar um grito a qualquer momento.
Ele vai falar, gente, alguém barra esse apresentador, por favor. Excesso é, por exemplo, eu tomar cerveja todos os dias, toda hora. Eu não ter uma. Como que eu falo? Um controle. Eu vou comer chocolate. Todo dia eu como uma barra inteira de chocolate. Eu já fui essa pessoa. Isso é excesso. Ah, eu tô passando o mês inteiro comendo uma barra inteira de chocolate. Eu já fui Manhã, essa tarde e pessoa. noite. Ou manhã e tarde. Mas todo dia é excesso. Gente, só pra vocês entenderem o que é excesso, como eu falei, como eu tinha 115, uma caixa de bis dessa era por dia pra mim. Assim, mínimo, tá? Fora as outras coisas que eu mantinha no carro e comia. Então, Então, isso é excesso. é super excesso, na realidade. Super. Não, uma caixa de bis por dia, eu nem sei onde eu tava com a cabeça, mas tudo bem. Entendeu? Então, é a gente saber dosar. Eu posso, sim, comer uma barra de chocolate? Sim, como um tabletinho hoje. 2 tabletinhos no máximo. Hoje. Ou aí amanhã, sabe? É porque assim. Lembra quando eu falei da questão da cerveja? Que todo mundo. Eu fui palestrar numa empresa falando a respeito do Novembro Azul. Ok. E aí, nesse meio da palestra, quando eu entrei na parte da alimentação, eu falei sobre evitar o excesso de cerveja. Evitar tomar muita cerveja todos os dias, toda hora. E aí foi muito engraçado que na hora que eu falei evitar, os caras começaram a olhar tudo um pro outro e começou a rir. Eu falei, ah, tá, entendi. Todo mundo toma cerveja todo dia. Então, quando eu falo em excesso, eu tô falando assim, tomar refrigerante todos os dias, no almoço e na janta. Vamos diminuir, não tem problema. Não tem problema. Existem particularidades. Vou dar um exemplo. Uma receitinha de Natal, que acho que isso todo o Brasil come. Rabanada. Deus do céu, você tocou no meu ponto fraco. Aí. Minha mãe faz! Gente, minha mãe faz uma Ó, rabanada. como é que é o nome da sua. Sueli. Dona Sueli, por favor, quando você fizer, lembre de minha pessoa, tá? Que eu sou apaixonado por rabanada. Por exemplo, a Manda pro rabanada. programa, manda pro programa. A rabanada, vamos ver a composição dela. Eu tenho pão, eu tenho o óleo pra Pra fritar. fritura, eu tenho a canela, eu tenho açúcar, eu tenho leite moça. Certo? Para uma população Meu coração. Não, para a população em geral, vamos lá, vamos comer. Fora o açúcar que é enrolado nele, né? Dependendo em alguns casos. Em alguns casos, É. muito enrolado, né? Muito enrolado. Meu Deus sabe quanto que eu adoro esse enrolar de açúcar. Vamos lá. Tudo bem, em excesso, ou seja, se eu comer uma bandejinha dessa inteira de rabanada, Que é bem minha cara. muito excesso, né? Se eu comer, se eu comer umas 2, 3 rabanadas, tá tudo bem, né? Pro meu paciente renal em estado conservador, que é o que a gente chama, que é o que tá em estágio 1, 2, que é o que ele não perdeu totalmente a função renal, ele consegue urinar, tem que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho a fritura. Sim. Então, gordura, né? Fora ali os compostos que tem. Eu tenho açúcar. E aí a gente tem que lembrar que tem vários aditivos ali, né? Enfim, e aí sucessivamente. Eu vou restringindo. Não restringindo, mas eu vou diminuindo a quantidade para aquele paciente. Por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, o meu paciente que já tá na diálise, eu tenho que tomar cuidado quando ele for comer, por exemplo, a rabanada. Eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com potássio. Eu tenho que tomar cuidado com sódio. Eu tenho que tomar cuidado com cálcio, que a gente encontra onde? No leite. Uhum. Eu tenho que tomar cuidado com fósforo. Sabe? Não uso só a linha ureia, creatinina de exame bioquímico. Eu uso outras linhas também. Sim. E assim sucessivamente. Então, é a mesma coisa. Eu vou pegar um outro exemplo. Que acho que a gente pode... O salpicão. Isso aí eu não como, não.
Você não come? Eu sou contra ele. Ele não vai muito comer o paladar. Sério? Sério. Ai, gente, salpicão. Ó, salpicão maravilhoso. Aderem. A gente tem a composição aí nele. No salpicão a gente tem o frango, a gente tem o pimentão, a gente tem as uva passas, a gente tem os vegetais, os legumes lá, que muitas vezes eles vão cru, certo? Certo. Para o paciente, para a população no geral, tudo bem, vamos, né? Sem excessos. Para a população renal, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu tenho legumes e vegetais crus, Sim. que aí a maioria são a base de fósforo e potássio. Então, principalmente nesse fim de ano. Nesse fim de ano, né? Você que tem aí problemas renais, vamos tomar cuidados, né, com esses tipos de alimento. Exato. Mas isso foi tipo um exemplo, né, que a gente pode observar. Mas tem vários outros exemplos. Lu, vamos lá. Eu gosto, eu gosto de fazer algumas perguntas enquanto isso. Vamos dar um exemplo da população. Vou dar o meu exemplo. Eu cortei o refrigerante. Isso é ótimo. Maravilhoso. Mas eu tento colocar, a gente não consegue, eu tento colocar suco natural. Uma boa opção. A gente sabe que o suco natural ele é absurdamente caro, principalmente para quem tá na rua, né? Então, eu vou pagar R$2,50 no refrigerante, eu vou pagar R$10 no suco natural. Entende? Então, essa balança financeira também é uma balança difícil de se manter. Hoje, eu ingiro um suco por dia, seja ele natural ou industrializado. Agora, eu chego na pergunta que eu falo. Existe algum suco industrializado que causa menos risco à saúde? Por exemplo, a maioria é assim, gente, ó. Por exemplo, aqui nós temos esse aqui, não vou mostrar a marca, não estou sendo obrigado, né? Não tô sendo patronizado. Ela não tá me patrocinando, nem quem sabe daqui mais pra frente. Ouviu marcas de suco tá? Se quiserem patrocínio, a gente vai adorar um patrocínio. Sim. Mas aqui a gente tem uma marca de suco que normalmente eu como especificamente de soja, então normalmente eu trago pro programa e normalmente eu tomo esse suco de soja no meu cotidiano, dia a dia. Então eu tomo suco todos os dias. Existem meses que é muito corrido que eu vou tomar suco industrializado todo dia. Não o mesmo, mas industrializado. Existe algum suco industrializado que causa menos risco à saúde, ou o ideal é cortar também o suco industrializado? Ó, isso vai depender muito da composição. Porque a gente tem aquela composição que a gente chama de alimentos in naturas, minimamente processados e ultraprocessados. Ok. Né? Então, quando eu falo em natura, é tudo aquilo que já vem direto lá da terra. Por exemplo, o couve-flor, né? Tudo aquilo que a gente está consumindo, que é o próprio alimento. Minimamente processados são aqueles alimentos que é o alimento em si natural, só que eu vou e coloco, né? Ele vai passar por um processo na indústria para poder fortificar ali alguma coisa, né? Processado, né? Que ele já vem lá Da fábrica, né? Já com vários aditivos. Ultraprocessado é que ele tem muito aditivo, já tem outras coisas. Aí a gente pode levar em consideração, mas no caso das verduras, propriamente, as carnes, né? Os frangos, que aí ele já, né, tem uma suplementação maior, para eles poderem ficar mais fartinhos. E aí já começa lá atrás do animal. Que aí, na ração deles, eu vou fortificar para eles ficarem mais robustos, a carne já ficar um pouco melhor, quando for chegar lá na parte pro consumidor. Então, é muito tecnologia de alimentos isso. Exato. Então, se você não mata galinha no quintal, você come ela. Exatamente. Toda marombada. Exato. Então, se ela for processada, a gente precisa verificar o que tem nessa rotulagem. É porque assim, ó, tá aí uma outra coisa que o povo acha que a nutrição, né, é só dieta. Não. A população, ela não sabe ler rótulos. Isso é um fato. Entendeu? E como que eu vou saber se o meu alimento, ele é próprio, igual você falou, o suco? O ideal é a gente consumir um suco in natura, da própria fruta. Mas se ele for processado, dependendo lá da composição, não vai fazer mal.
é aquele negócio, tudo que for em excesso, se eu tomar todo dia suco processado, 24 horas por dia, vai ser prejudicial em algum momento. Mas, não, A nossa rotina, Lu, ela é é muito muito. louca. Então, a Então, gente, é muito mais fácil você comprar um um suco. suco, a fruta e fazer na sua casa. Suco de acerola. Ó, um suco de cenoura com limão e Eu laranja. já sei que eu vou ter que gastar mais na rua, Lu, porque eu não fico em casa. Dica. Por favor, Você almoça na rua, né? em sua maioria. Faz marmitinhas. Ai, não dá. Faz marmitinhas. Desculpa, erro. Eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer a marmita em casa pra poder levar. Mas tudo não, bem. deixa quieto. A gente, Edita isso. não! A Coloca gente, lá no a gente, make-off. a gente come mesmo. Eu tento sair de casa almoçado. Então, por exemplo, eu tenho saído muito de casa mais cedo do que o horário do almoço hoje. Então, eu já almoço cedo. Então, prendeu 11 horas, eu tava almoçando, tava comendo comida. Ai, tá. Pra já evitar não comer na Na rua. rua. Só que chega uma hora da noite, né, umas 8, 9, 10 horas, eu já tô com fome. Então, eu vou querer comer alguma coisa. Então, eu tenho optado esses últimos tempos pra tapioca, Boa. né? Então, a minha preferência é tapioca. Eu tenho comido muito tapioca com queijo branco e peito de peru. Eu tenho comido muito esses últimos Fino. dias. E ou eu tenho tomado suco de açaí, ou suco de abacaxi com morango, que eu adoro. Isso, mas assim, nós estamos falando de um gasto, então, por exemplo, eu não almoço na rua, mas eu parei de gastar 40 de almoço, mas à noite eu gasto 35 nisso daqui. 35. Só nisso foi 35 Sim. reais. Sim. Mas a gente sabe que tem pessoas que não têm Sim. condições, né, de gastar isso no dia a dia. E às vezes até mesmo eu olho e falo assim, tá caro demais, eu não vou gastar 35 reais nisso. E aí eu compro uma salada de fruta, Boa, né? uma Então boa opção. ajuda, né? Então Sim. eu como uma salada de fruta e me resolve a noite. Mas assim, meu, a dica ela é muito importante, porque hoje em dia a maioria das pessoas elas não mais cozinham em casa. Elas pedem iFood, elas vão para restaurante. Então a dica ela é sempre Ela é muito sempre. importante. É igual você falou, a gente tem. O nosso dia a dia é tipo assim: eu saio de casa 5 da manhã, 6 da manhã, chego em casa meia-noite. 1 da manhã, dependendo, né? Pra você que já tá habituado e não tem como levar marmita, é um pouquinho mais difícil. Então a gente vai optar. Sim, não tem problema de você tomar, tipo, suco à base de soja. Não tem problema. Mas dá preferência a esses sucos mesmo naturais que vende, Ok. né? A questão é que eu te falei, a gente precisa aprender, a população precisa aprender e entender a ler rótulos. Sim. Quando a gente sabe ler rótulo, é muito mais fácil. Tudo bem, aí você vai olhar, você vai falar assim, Luan, então eu não vou comer. Não vou comer, porque a maioria dos alimentos são modificados. E aí? O que fazer? O que fazer? Entendeu? Então, a gente dá preferência pro mínimo. Sabe? Vamos olhar lá o que tem menos aditivos, né? Ou ver quais são as substâncias, ou quais os aditivos que tem. Geralmente, quando eles são. Os alimentos são aditivos, eles sempre vão vir com palavras estranhas. E depois que vai vir lá o que realmente tem no ingrediente, Uhum. né? E aí, então, se você vê alguma palavra estranha, mas nem tudo também, né? Você já sabe que ali tem coisa, Sim. né? Mas a gente sim dá preferência para esses alimentos que são mais naturas, minimamente processados, ou até mesmo processados, mas de uma forma, né? Mas de qualquer forma não tá errado. Ok. Já entendemos o que é natura, o que é, o que é processado, não é processado, ele tá sempre assim na embalagem. Nem adianta falar assim, o suco que tá escrito 100% integral, né? Mas mesmo assim ele foi Sim, ele foi processado, processado, ele passou não, por um não, processo. não resolve, É igual gente. light, diet. Exatamente. Ai, Deus, que loucura! Ajuda nós, na Terra dos Ajuda, ajuda. Viventes. Lu, assim, eu tenho um assunto aqui pra render por mais 3 horas brincando. Real, assim. Muito. Nós temos super assunto. E assim,
pode marcar na sua agenda que você volta o ano que vem para nos dar mais dicas e falar muito mais coisas, que eu já tô empolgadíssimo com isso. Eu gostaria que você, eh, nesses momentos finais em que nós estamos tendo, deixasse uma palavra para quem tá te assistindo. Gente. Sou assim. Já conhecemos a sua história, sabemos quem você é, seu serviço, é tudo muito incrível. Eu me apaixonei pelo ser humano, Luan, assim, do começo ao fim. E quem te ouve hoje, o que você deixaria para você, ou de você, ou para pacientes renais, enfim, fique à vontade. Esse momento é um momento seu. Ai, gente, momento geral. Olhe na câmera Ah, principal. olha. Bom, eu acho que o principal é você entender o processo que você tá passando hoje. Luan, o meu processo é de luto, o meu processo é de dor, enfim, eu acho que a gente precisa entender o processo que a gente tá passando para sermos pessoas melhores, para amadurecermos. Eu falo que eu passei por esse, por todos os processos, mas eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje, né? A vida ela não é fácil, né? A gente tem aí N fatores na nossa vida. Como eu falei lá no início, a gente tem problemas com a família, a gente tem problemas no nosso trabalho, mas a gente não pode deixar de viver o nosso processo. E o que eu tenho de recado hoje para as pessoas é persista. O seu processo pode ser o mais doloroso possível. O seu processo pode ser de perda. Viva esse processo. Saiba identificar o seu processo, né? Antes de mais nada, a gente precisa identificar o nosso processo. E sinta o processo. Porque a partir do momento que a gente tá vivendo, a gente identificou, tá vivendo, e a gente se permite sentir, é um outro patamar. Às vezes várias vezes eu fiquei desacreditado de mim mesmo, com relação ao meu profissional, com relação ao meu pessoal. E vão vir, sim, situações que vão te levar a desistir. Não, não quero mais. Quantas vezes eu já, nesse meio período entre ser monitor de estágio e ser um docente hoje no universitário, eu queria desistir. Por N fatores. Mas não. Qual que é o meu objetivo? Então eu vou me permitir viver esse processo, sentir, para chegar onde eu tô. Então, o meu recado é: viva o processo, sinta o processo, permaneça num processo e vá buscar o seu objetivo, vai viver o melhor. Luan, é muito difícil eu estar com essa doença. Gente, eu não quero essa doença para ninguém. Porque é uma doença muito que judia muito das pessoas, né? A gente fica muito debilitado, né? Como eu falei, eu já vi pessoas morrerem, sabe? Então, não é fácil. Se você acredita em Deus, continue acreditando. Qualquer que seja a sua religião, busque a fé. Tenha uma família estruturada. Tenha amigos que vão te apoiar. Porque não é fácil você estar sentado 4 horas numa máquina, ou sua mãe, ou sua tia, ou sua irmã, né? Ou um amigo. Porque, gente, eu costumo falar que Deus dá aquilo que a gente consegue suportar. E realmente é fato. Eu acho que Deus deu pra minha mãe aquilo que ela poderia suportar. Porque se fosse outra, por todo o processo, já teria me abandonado. Então é assim, busque ajuda, tá com dificuldade, não importa. Dificuldade a gente vai ter em tudo, né? Mas se permita crescer, se permita evoluir e tirar o melhor proveito da situação. Mas o que eu vou tirar o proveito de uma situação onde o meu rim não funciona? Tudo tem uma situação que a gente pode absorver. Eu demorei. Hoje eu falo que eu precisei não conhecer meu pai para poder viver o que eu tô vivendo hoje. Para mim, hoje também não é uma coisa que
queira muito. Aliás, não quero, né? Mas, mas persista, né? Luan, meu profissional tá difícil. Em todo canto a gente vai ter isso. Foi difícil pra mim conseguir ter paciente. É difícil, às vezes, das pessoas acreditarem no profissional, no meu profissional. Mas isso são coisas que a gente vai lidando com a vida. E quando a gente tem um suporte, a gente consegue tudo. É isso. É, gente, quando a gente tem um suporte, a gente consegue tudo. Falou o milagre em pessoa, Luan Ricardo. Muito Nossa, obrigado, Lu. obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu vou beber essa água, senão eu vou tossir. Segura aí. Aqui ao vivo é assim mesmo. No Aqui ao é vivo é assim tudo. mesmo. Gente, eu quero agradecer a você. Deixa eu tirar essa marca aqui da frente também, muito obrigado, que eu tô pagando por ela. Eu quero agradecer, antes de terminarmos, o Estúdio One Station, que patrocina a nossa gravação, patrocina esse local onde nós fazemos a gravação. Nós queremos agradecer a empresa ML Essencial, que patrocina os nossos comes e bebes. Não é o mais saudável, Mas tá ótimo. mas tá lindo, tá Tá incrível, tá maravilhoso. top, eu adoro. Nós agradecemos a você, nós queremos agradecer você que está nos assistindo, nos acompanham, nos seguem, nos compartilham. A gente sabe que esse programa ele é feito para você que está aí na telinha do outro lado, nos apoiando. E você também que não nos apoia, tudo bem. Nós aceitamos esse papel no universo. A gente sabe que nem todo mundo apoia todo mundo, não é, Exato, Lu? sim. Mas nós queremos agradecer a todos que nos apoiam, todos que estão com a gente. Muito obrigado por mais essa audiência. Você é importante para o nosso programa. Então, seja totalmente respeitado, amado, cuidado e, principalmente, nós damos valor a você. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.